Bom dia, pessoal. Mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, 29 de maio, quinta-feira. E o Ibovespa encerrou o pregão ontem em queda ali de 0,47%, ficando levemente abaixo dos 139 mil pontos. Tá? A sessão foi marcada por uma alta nos juros futuros, especialmente nos vértices mais curtos da curva. Né? Após os dados do CAGED de abril surpreenderem positivamente, com criação de vagas bem acima do esperado. Ou seja, de uma ponta a gente teve um IPCA 15 um pouco mais fraco, né? Mas na outra, nós tivemos ali criação de emprego acima do esperado, que mostra uma economia aquecida, e isso pressiona ainda os juros, dado que questões trabalhistas são inflacionárias. Né? Então, quando há aumento de emprego, isso tende a ter um aumento de inflação. Né? O cenário político ganhou força a discussão em torno do aumento do IOF, com projetos ali do Congresso visando reverter a medida proposta pelo governo. Tá? Na ponta positiva ontem, Brava Energia se destacou, né, após um fundo de Yellowstone solicitar uma convocação de Assembleia Geral Extraordinária para votar alterações no Estatuto Social, incluindo a remoção da cláusula Poison Pill, né, que ela exige que a realização de uma OPA em caso de aquisição relevante, que deve ser positivo para o papel ali do ponto de vista de fluxos, e isso deve trazer ali um futuro mais claro ali para a Brava Energia, que subiu 4,3%. Tá? Entre os destaques negativos, ali os Minas e CSN caíram 4,7% e 3,7%, respectivamente, pressionados ali pela queda no preço do minério de ferro e pela decisão da Camex de renovar e ampliar a alíquota de importação de 25% sobre o aço. Tá? Na agenda dessa quinta-feira, destaque para o PNAD de abril, aqui no Brasil, o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos e CPI de maio no Japão. Tá? Nessa quinta-feira, os futuros dos Estados Unidos sobem, né? Então o S&P 500 sobe 1,4% e Nasdaq 1,9%, após uma decisão ali da Corte do Comércio Internacional dos Estados Unidos de anular as tarifas recíprocas impostas por Trump. Né? Então a notícia reduziu ali temores fiscais e reacendeu o apetite por risco. Os mercados também reagiram positivamente ao forte resultado de Nvidia, cujas ações soltaram mais de 5% ali no aftermarket. Né? A empresa superou as expectativas em receita e lucro, com destaque para crescimento de 73% na divisão de data centers. Né? Então, por mais que a gente tenha tido uma Nvidia que cresceu muito e depois houve aquela quase que uma desilusão do mercado por conta dos efeitos da IA chinesa DeepSeek, né? Nós tivemos ali um retorno das esperanças com a empresa. Né? As taxas dos treasuries sobem hoje, 2 anos sobe em torno de 4 bips, 10 anos 5 bips, 30 anos 5 bips, né? Então a curva quase com um movimento uniforme de abertura, tá? Acompanhando ali o movimento de maior otimismo nos mercados. Tá? O alívio em relação às tarifas pode ser momentâneo, já que a Casa Branca pode recorrer à decisão e utilizar outras bases legais ali, tá? Para reimpor as medidas semelhantes. Na Europa, as bolsas operam em baixa nesse momento, de 0,6%, embora subam setores mais expostos às tarifas, como tecnologia, mineração e automóveis. Tá? A decisão que teve nos Estados Unidos gerou alívio ali também para os europeus. Na China, os mercados fecharam em alta ontem, 0,6% no CSI 300, no HSI 1,4%, após a decisão ali da Corte Americana e com o suporte da Nvidia, que animou o setor de chips na Ásia. Tá? A sessão também foi impulsionada ali por corte de juros na Coreia do Sul, chegando no menor nível ali desde agosto de 2022. O IFIX encerrou a quarta com uma leve alta de 0,13% e acumula ali 0,88 no mês. Tá? Tanto os CIs de papel quanto os de tijolos registraram ganhos ali, um pouco mais para tijolos, e sendo ali RB, FF11 e Core 11 com mais de 2% de altos destaques. Né? E ontem o Federal Reserve divulgou a sua última ata, né, da sua última reunião de política monetária, que foi realizada ali no dia 6 e 7 de maio. E na ocasião, a autoridade manteve sua taxa de juros, né, de referência no intervalo ali entre 4,25 e 4,50 pela terceira vez consecutiva, né, conforme esperado pelo mercado. Segundo o documento, a ampliação da incerteza econômica no período recente, especialmente devido ao impacto potencial da guerra tarifária, justifica ali uma abordagem paciente em relação às decisões de juros. Né? Então, assim, melhor esperar, porque tomar uma direção agora pode ser errônea. Né?
já que a gente está nesse cenário de incerteza. E o Fed tem ali uma taxa de juros que está confortável para manter nesse momento. Tá? O que alguns casos têm de expectativa é que o Fed corte sua taxa de juros em torno de 0,5% até o fim desse ano. Tá? No Brasil, com a criação líquida de 257 mil empregos que a gente viu no CAGED, conforme comentado, foi acima das expectativas, que era 170 mil, então uma alta considerável ali. E o saldo de carteira assinada saltou ali bastante em março. Tá? Hoje na agenda doméstica, destaque para a divulgação da PNAD contínua. Ademais, os agentes do mercado acompanharam ali o resultado primário do governo central e as estatísticas do mercado de crédito. Tá? No cenário internacional, as atenções são voltadas para os indicadores de atividade econômica no PIB, nos Estados Unidos, né, conforme comentei ali do PIB do primeiro trimestre. Vendas pendentes de moradias em abril e os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada. Tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Um bom dia a todos e ótimos negócios.